Para que eu vou escolher um fundo de ações, sendo que a grande maioria deles perde para o índice, perde por Ibovespa? Foi exatamente essa a pergunta que eu recebi essa semana. E ela é uma pergunta muito boa, uma pergunta muito pertinente. Me fez até parar um pouquinho aqui do meu dia para gravar um vídeo e responder, dar a mesma resposta que eu dei para essa pessoa, tá bom? Se você não me conhece, é a tua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Guilherme Barbosa, eu sou consultor de investimento. A melhor analogia que eu encontrei para responder foi uma analogia que o pessoal do Carteira Z utilizou em um relatório que eles publicaram já há algum tempinho. A analogia é mais ou menos o seguinte: vamos sair aqui do campo dos investimentos e vamos para o futebol. Tem 20 times disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Qual a probabilidade de você acertar qual dos 20 será o campeão? Uma entre 20, né, de forma grosseira. Agora imagina o seguinte, imagina que você consegue fazer uma análise detalhada dos jogadores. Você consegue saber quais são os jogadores que menos se machucam, quais são os jogadores que de cada 10 chutes a gol eles convertem, eles mais convertem. Qual é a defesa que menos leva gols? Qual é o time que é mais entrosado, está jogando há mais tempo junto? Ou seja, à medida que você consegue ir levantando esses dados, a chance de você escolher qual é o melhor time, ela aumenta significativamente. Você vai provavelmente ter ali um grupo de 4, 5 times que tem grandes chances de ser campeão. E imagina o seguinte, você não precisa escolher um time. Imagina que você pode escolher 4 times. Então a tua chance de acertar qual desses 4 times será o campeão brasileiro, ela aumenta significativamente. É exatamente essa análise que a gente faz aqui na consultoria de investimentos para entender quais são esses times e poder alocar o patrimônio dos clientes que confiam aqui no nosso trabalho. Então, o que a gente faz? Basicamente, esse trabalho é dividido em 2 partes, análise qualitativa e análise quantitativa. Então, na análise quantitativa, a gente vai olhar o histórico do fundo, rentabilidade, índice de Sharpe, uma série de indicadores numéricos, né? Por exemplo, um fundo de ações só entra para esse grupo se ele tiver no mínimo 5 anos de histórico, senão a gente não consegue gerar uma amostra estatística significativa para poder entender se aquela equipe de gestão tem qualidade ou não. Aqui tudo do ponto de vista quantitativo. E do ponto de vista qualitativo, a gente vai entender quem é o gestor, como ele pensa, quais são os analistas, qual processo eles têm para fazer a análise. É mesmo algo que é um processo, que pode-se dizer que é um processo, porque é replicável, né? Então a gente vai entender qual que é essa qualidade, qual que é o turnover da equipe, né? Vamos lá, o ponto principal de uma casa, né, de uma gestora, são os analistas. Né? Se o analista não fica, se ele fica trocando, se os analistas ficam indo embora, você não consegue gerar histórico. Então é importante que esses analistas tenham um baixo turnover, né, que eles saiam um pouco da gestora. Então a gente vai entender qual que é o programa de remuneração, é um programa de partnership, como é que ele cresce dentro da empresa, há quanto tempo a equipe está trabalhando junto. Nessa análise qualitativa, como é que a gente faz ela? Uma das etapas é conversando com a própria gestora. Abrindo um outro parênteses aqui. Eu vou mostrar os números, tá? Vou trazer aqui os dados de como tem performado essa nossa cesta de fundos, tá? Não precisa escolher um único time campeão. A gente pode escolher, e a gente na verdade escolhe, entre 3 e 5 fundos de investimento de ações para a carteira dos nossos clientes. Todos os nossos clientes têm renda variável na carteira de investimento deles? Não. Não são todos os clientes que fazem sentido ter uma carteira de ações, né? Então essa carteira de ações ela existe apenas para os clientes que fazem sentido ter essa carteira de ações, tá? Então, mas vamos lá, vamos para a prática. Deixa eu te mostrar aqui como é que foi a performance ao longo dos últimos anos dessa carteira de ações que a gente tem aqui na API Capital, tá? Então essa daqui é uma das ferramentas que a gente usa aqui, né? Aqui dentro está essa carteira com esses fundos, né? Aqui existem 4 fundos aqui. Eu simulei um investimento de R$100 mil, tá? E aqui está a performance dele, né? Então, quem começou esse investimento aqui há 3 anos atrás, né? Exatamente 3 anos atrás, com R$100 mil, hoje, estou gravando esse vídeo no dia 25 de agosto, mas a última cota disponível é do dia 23 de agosto de 2023,
teria aí um retorno de 72%. Então vamos colocar aqui, primeiro o Ibovespa, tá? Que foi a provocação inicial que me fez parar para gravar esse vídeo. Bom, a gente consegue ver aqui que essa nossa cesta de ações teve uma performance muito superior ao Ibovespa, né? Então, enquanto essa cesta de ações nossa daqui da API Capital rendeu 72%, o Ibovespa apenas 16%. Guilherme, numa janela mais longa, né? Vamos pegar aqui uma janela de 5 anos, tá? Então, em uma janela de 5 anos, performou aí, né? Quem colocou 100 mil reais teria um retorno aí de 202%, né? Então, triplicou o patrimônio, né? Guilherme, como é que foi o Ibovespa nesse mesmo período? Olha aqui a diferença, né? Então, enquanto o Ibovespa rendeu 55% no período, essa cesta de ações preparada pelo time de Asset Allocation da API Capital performou 202%, tá? Então, aqui eu estou te mostrando que esse trabalho de entender fazer essa análise qualitativa, essa análise quantitativa que eu te citei no início do vídeo, ela gera resultado. Você também pode estar pensando assim, Guilherme, como é que eu sei se a forma com que eu estou fazendo os meus investimentos, se a minha carteira de investimentos está adequada para o meu perfil de investidor ou não está? A gente pode fazer uma análise sem compromisso, sem custo algum da tua carteira de investimentos, tá? Como é que funciona esse trabalho, tá? Esse trabalho é um trabalho que a gente já faz aqui, é bastante comum, a gente entrega inclusive um relatório sobre isso, tá? Recentemente, uma das análises que a gente fez aqui, a pessoa tinha feito 14 aportes em títulos pré-fixados. Dos 14, 13 foram no período de menor juros da história do Brasil, né? Ou seja, investimento, momento totalmente inadequado para investimento em pré-fixado, né? Uma outra coisa que é super comum a gente ver aqui nas análises que nós fazemos, muito COI, muito fundo esquisito, muito fundo novo, muita participação em IPO, muita participação em subscrição. E eu vou te falar o seguinte, esse não é nem o maior dos problemas, tá? Se você tem algum desses produtos na tua carteira de investimentos, assim, a tua carteira está muito focada em produto. Esse é sim um problema, mas esse não é nem o pior dos problemas. O pior dos problemas é que essa carteira muito provavelmente não está alinhada com os seus objetivos, com o teu perfil de risco, com a tua etapa de vida financeira. E essa combinação, essas duas análises, a gente consegue entregar ela num relatório da sua carteira de investimentos. Como é que funciona para você agendar isso com a gente? Essa análise ela é para pessoas que têm um patrimônio a partir de 400 mil reais. Para você fazer essa análise, aqui embaixo do vídeo eu vou deixar um link, você conversa aqui com a nossa equipe. Um abraço e até o próximo vídeo.